Olá, meus amigos. É um prazer tê-los aqui no YouTube, no estúdio do Gran Cursos Online. A nossa aula de hoje, voltada para o INSS, Direito Previdenciário, a principal matéria desse concurso que vocês estão aí visualizando. O edital deve estar saindo aí em breve, e aí várias vagas. Todos vocês estão muito ansiosos, né? Estudando uma matéria que talvez seja a primeira vez que você esteja vendo. Por isso, essa iniciativa do Gran Curso de disponibilizar para vocês esses aulões de Direito Previdenciário. Eu sou o professor Carlos Mendonça, adoro a matéria Direito Previdenciário, já trabalhei com ela durante muito tempo. Então, com muita satisfação que eu estou aqui para passar para vocês esse curso de Direito Previdenciário. Bom, essa é uma aula que a gente disponibiliza de forma gratuita para vocês, e se vocês quiserem comprar o curso completo, até amanhã o Gran Cursos vai disponibilizar um desconto de 25%. Você vai entrar no site do Gran Cursos Online, vai procurar o curso de Direito Previdenciário e você vai colocar no cupom a senha Concurso INSS 25. Você vai ganhar 25% de desconto no nosso curso completo. Na aula de hoje, nós vamos abordar a Seguridade Social. Esse é um tema do direito previdenciário que é tratado no texto da Constituição, tá? Então, nós vamos ver do artigo 194 em diante. Dá só um minutinho que eu vou abaixar aqui, porque o som está me atrapalhando. Aliás, até pediria a produção para vir aqui, diminuir o som, porque está dando um eco, por favor. Abaixa o somzinho aqui para a gente. Isso, agora sim. Bom, então o tema de hoje, dentro do direito previdenciário, vai ser a Seguridade Social. A Seguridade Social é um sistema, um macrosistema de proteção. Na Constituição, ela trata da proteção social com 3 subsistemas: a saúde, a assistência social e a previdência social. Então, a previdência social é um subsistema, é um microsistema de proteção dentro de um contexto maior. E a definição de Seguridade Social nós vamos extrair do artigo 194 da Constituição. Segundo ele, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, visando atender os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Como eu disse, esse conceito é extraído do artigo 194 da Constituição. Corta aqui para a nossa tela. Tá? Essa definição está no artigo 194. Então, a Seguridade Social é uma rede de proteção social que vai envolver ações nas áreas de saúde, assistência e previdência social. Reparem que a saúde e a assistência social são 2 subsistemas não contributivos. 2 subsistemas não contributivos. Isso significa que a pessoa vai ter direito ao tratamento de saúde, à assistência social, sem que recolha qualquer contribuição ao Estado. Por outro lado, o 3º subsistema, a previdência social, este é um sistema contributivo. Aliás, nós vimos na nossa primeira aula que uma das principais características da Previdência Social é que este é um sistema contributivo. Para você pleitear uma prestação previdenciária, você deve recolher as contribuições. Isso já não acontece com saúde e assistência social, porque são 2 subsistemas onde não há necessidade de contribuição. Olha, desse conceito nós podemos extrair várias perguntas que poderiam ser cobradas na sua prova. Quer ver? Bom, pode cair na sua prova a seguinte pergunta. A saúde, tá? Ela é um subsistema lá da Seguridade Social e, portanto, ela precisa ser contributiva. Errado, até porque a Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Se é direito de todos e dever do Estado, obviamente que vai ser um sistema que não vai exigir contribuição. Já a assistência social, está lá estampada no artigo 203 da Constituição, diz que ela será prestada a quem dela necessitar. Vejam que não há referência alguma à necessidade de contribuição. Logo, saúde e assistência social não são sistemas contributivos, apenas a Previdência Social. Podemos também extrair desse conceito de Seguridade Social que a iniciativa privada estaria fora, da prestação da Seguridade Social. Equivocado. Por quê?
Porque a Seguridade Social ela vai ter iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, de modo que teremos saúde pública, saúde privada, assistência social pública e assistência social privada, prestado basicamente pelas ONGs. E no campo da Previdência, nós temos a Previdência Pública, o RGPS, o regime próprio dos servidores públicos, e temos também a Previdência Privada. Então, é do conceito de Seguridade Social que a gente vai extrair, então, essas duas informações. Tá? Tanto a sociedade quanto o poder público atuam na seguridade e saúde e assistência são sistemas não contributivos. Apenas a Previdência Social seria este sistema contributivo. Lá no parágrafo único do artigo 94, corta aqui para a nossa tela, nós vamos ver os princípios da Seguridade Social. Toda a prova de direito previdenciário cai pelo menos uma perguntinha sobre estes princípios. Só tome cuidado, porque o parágrafo único do artigo 94 ele não usa a palavra princípios, ele usa a palavra objetivos. Então, ora, você vai encontrar questões dizendo sobre os objetivos da Seguridade e ora você vai encontrar perguntas relacionadas aos princípios da Seguridade Social. É a mesma coisa. Então, o que diz o parágrafo único? Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Já sabe, então, que esse objetivo, na verdade, é um princípio da Seguridade Social. E o primeiro princípio da Seguridade Social é a universalidade da cobertura e do atendimento. Vamos traduzir, então, o que é o princípio da universalidade da cobertura e universalidade do atendimento. Na verdade, esse princípio, ele quer dizer que todas as pessoas serão atendidas pela Seguridade Social e todos os riscos sociais serão cobertos pela Seguridade Social. Será que isso é verdade? Vamos imaginar, então, aqui o subsistema saúde. O subsistema saúde atende o princípio da universalidade? Pergunto a vocês, qualquer pessoa que necessitar de um atendimento médico pode recorrer a uma rede pública de saúde? Sim, qualquer um, seja ele brasileiro, estrangeiro, seja pobre, seja rico, o hospital público tem que atender todas as pessoas. E isso é a universalidade da cobertura. Da mesma forma, este princípio também fala da universalidade do atendimento e universalidade da cobertura. Então, eu atendo todas as pessoas e cubro todos os riscos sociais. Existe alguma doença que não é tratada pelo sistema público de saúde? Qualquer doença deve, pelo menos em tese, já que é um comando emanado da Constituição, qualquer doença deve ser tratada pelo poder público, tá? Não importa. Se o medicamento é caríssimo, o Estado é obrigado a fornecer este medicamento. Por quê? Porque a cobertura ela tem que ser universal. Nós vimos há pouco tempo aí nos jornais uma decisão judicial que obrigava o Estado brasileiro, por exemplo, a encaminhar uma menina para os Estados Unidos, onde lá ela sofreria um tratamento que custaria milhões. Tudo isso, turma, está justificado pelo princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Há, inclusive, decisões judiciais que determinam que o Estado interne em hospital particular o paciente se não houver um leito no hospital público. Qual é o fundamento dessa decisão? Universalidade da cobertura e do atendimento. Todas as pessoas serão atendidas, todos os riscos sociais serão cobertos. Na saúde, então, está demonstrado. Vamos lá para a assistência social. Diz a Constituição que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, claro, nos termos da lei. Quem necessitar da assistência social tem direito a ser assistido. Bom, se quem necessitar vai ser assistido, significa que o sistema é universal. Agora vamos lá para a Previdência Social. Será que o sistema Previdência Social atende ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento? Bom, a Previdência Social, ela basicamente atende trabalhadores, ou seja, quem trabalha. Aí já tem um problema. Se a Previdência só atende quem trabalha, como é que pode ser um sistema universal? Aí eu te lembro que existem os trabalhadores, aliás, que existem as pessoas que podem se filiar à Previdência de forma facultativa. Então, o sistema Previdência atende quem trabalha e quem não trabalha. Dessa forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento está atendido pela Previdência Social. Pode imaginar, qualquer risco social vai ser coberto ou pela Previdência, ou pela assistência,
ou pela saúde. Então, o primeiro princípio está esclarecido. Vamos voltar aqui para a tela para ver qual é o segundo princípio da Seguridade Social. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Aqui cabe uma informação de extrema relevância. O trabalhador rural, ele só foi incorporado à proteção previdenciária a partir da Constituição de 88 e só foi materializado de fato com a edição da Lei 8.213. Assim sendo, antes de 88, o trabalhador rural não tinha proteção previdenciária. Ele até tinha uma outra proteção na área da assistência social. Mas em termos de previdência, ele só foi admitido neste tipo de proteção a partir da Constituição de 88, especificamente com a edição da Lei 8.213. Então, partindo da premissa que hoje trabalhadores urbanos e rurais são protegidos pela Previdência Social, vamos ver o que é que significa este princípio de seguridade. Uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. A uniformidade significa que os mesmos benefícios previstos para o trabalhador urbano também deverão estar previstos para o trabalhador rural. Então, se no meio urbano tem aposentadoria por idade, lá também vai ter a aposentadoria por idade. Se aqui tem pensão por morte, lá também vai ter pensão por morte. É isso que o texto constitucional quer dizer quando usa a palavra uniformidade. Mesmos benefícios para trabalhadores urbanos e rurais. Além disso, esse princípio fala também numa tal de equivalência, tá? Não só a uniformidade, mas também a equivalência de benefícios e serviços. Reparem que o texto constitucional não trata a palavra isonomia, não fala de igualdade. Isso significa que eu terei os mesmos benefícios para urbanos e rurais, mas o tratamento ele vai ser equivalente. Como assim? Eu justifico. No meio urbano, o trabalhador a cada mês recebe uma remuneração e deve recolher a contribuição à Previdência Social. Já no meio rural, nem sempre, a remuneração é mensal. Pode ser que, por exemplo, um segurado especial, que basicamente trabalha no campo, ele venda sua produção 1 ou 2 vezes por ano. Nessa situação, a contribuição somente será devida quando ele comercializar a produção. Veja que é diferente do trabalhador urbano, mas é um tratamento equivalente. Aqui o ganho é mensal, então contribui mensalmente. Lá o ganho é quando vender a produção, então a contribuição irá incidir nesta situação. Uma outra diferença que emerge deste princípio é que no meio urbano a aposentadoria por idade ela ocorre para o homem aos 65 e para a mulher aos 60 anos. Já no meio rural a aposentadoria por idade ocorre 5 anos antes, ou seja, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher. Repare que o tratamento não é igualitário, é um tratamento equivalente, já que o trabalho no campo é mais árduo, então a aposentadoria ela é antecipada em 5 anos. Então, o que quer dizer o princípio da uniformidade e equivalência? Os mesmos benefícios para urbanos, os rurais também vão ter. Agora, o tratamento não precisa ser igualitário, eu dou um tratamento equivalente. Vamos lá para o terceiro princípio da Seguridade Social. Princípio importantíssimo, de difícil intelecção. O que é que a Constituição quer dizer quando afirma que a Seguridade Social deve respeitar a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços? Então, repara só. A Seguridade Social é um sistema universal, tanto de atendimento quanto de cobertura. Vou atender todas as pessoas e vou cobrir todos os riscos sociais. Vamos analisar friamente. Este princípio não é um tanto quanto utópico? Será que não é querer abraçar o mundo com as mãos, querer atender todas as pessoas e atender todos os riscos sociais? De certa forma, sim. Por isso que a Constituição, ela mitiga um pouquinho o princípio da universalidade. Tudo bem, vamos atender todo mundo, vamos cobrir todos os riscos sociais, mas faremos isso de uma forma seletiva. Vamos selecionar os eventos que serão protegidos. Então, vamos trazer isso para o campo da Previdência Social. Quando que uma pessoa vai ser aposentada por invalidez? Se ela perder apenas uma das mãos, será que o benefício recomendado é a aposentadoria por invalidez? Eu acho que mesmo perdendo uma das mãos, a pessoa ainda pode exercer uma outra atividade. Claro que vai passar por um processo de reabilitação profissional, mas a seletividade indica que
Para essa pessoa que perde apenas uma das mãos, a aposentadoria por invalidez não é o benefício mais recomendado. Talvez, né, se a situação financeira da Previdência fosse muito boa, até se admitisse que a perda de uma das mãos significasse aposentadoria por invalidez. Mas o sistema tem que ser seletivo. Imagine que a pensão por morte, ela é cessada aos 21 anos. E aí não me importa se o cara está trabalhando ou não, ela é cessada aos 21 anos. Mesmo que esteja na faculdade, essa matéria já está pacificada na jurisprudência, a pensão vai ser cessada aos 21. E por que eu cesso aos 21 e não quando ele já puder se sustentar? Porque o sistema ele tem que ser seletivo. Da mesma forma, eu tenho, por exemplo, o salário família, que é um benefício devido apenas aos trabalhadores de baixa renda, até para quem fica nessa faixa salarial. O que justifica pagar um benefício apenas para quem é de baixa renda? O sistema ele tem que ser seletivo. Eu seleciono os eventos que serão protegidos. Se eu fizer isso, eu com certeza farei uma maior distribuição de justiça social. Vamos reler o dispositivo e tentar analisar de acordo com essa explicação. Corta para cá. Então, ó, a Seguridade tem que ser seletiva, ela tem que selecionar os eventos que serão protegidos. Fazendo essa seletividade, haverá maior distributividade de quê? De justiça social. Evidentemente que limitando o benefício a quem realmente precisa, sobra mais dinheiro para atender um maior número de pessoas, talvez em outros eventos. Então, essa é a justificativa para o nosso terceiro princípio da Seguridade Social. Vamos lá para o quarto princípio. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Isso é muito parecido com aquela regra que impede a redução salarial. Só que no campo da Seguridade, especificamente da Previdência, a irredutibilidade do valor dos benefícios tem uma denotação um pouquinho mais específica. Por quê? Porque a irredutibilidade ela pode ser analisada no campo quantitativo e no campo qualitativo. O que é que significa irredutibilidade no campo quantitativo? Se o benefício é de R$1.000, é claro, é evidente que não posso reduzi-lo para 900. Mas veja bem, se um benefício é de R$1.000 e se eu vivo num ambiente econômico inflacionário, ao não dar o aumento, indiretamente eu estou o quê? Reduzindo o benefício. Então, essa irredutibilidade prevista nesse princípio, eu não posso reduzir a quantidade de 1.000 para 900. Mas, além disso, eu também preciso reajustar periodicamente os benefícios do INSS para que ele não perca o seu valor real. Então, na verdade, esse princípio tem duas vertentes. Não posso reduzir a quantidade, mas tenho que reajustar periodicamente para que ele não perca o seu valor real. Vamos lá para o quinto princípio. Corta aqui para a tela. Equidade na forma de participação no custeio. O que significa isso? Equidade, turma, significa bom senso. Então, a Constituição manda ter bom senso na parte de custeio, no financiamento da Seguridade Social. Vamos usar aqui o bom senso como exemplo. Eu tenho a atividade bancária. É uma atividade extremamente lucrativa. No entanto, não obstante ser uma atividade lucrativa, é uma atividade que emprega poucas pessoas, diferente da construção civil, que também é uma atividade lucrativa. No entanto, a construção civil emprega muito mais gente. Então, vamos usar o bom senso. Uma entidade que fatura alto, mas emprega poucas pessoas, ela deve ter uma carga tributária o quê? Maior, para compensar essa redução na contratação de mão de obra. Porque se não fosse assim, as empresas fariam de tudo para automatizar a sua produção. Vejam que nos bancos eles trocam caixa por caixa eletrônico. Ao fazer isso, ele diminui a sua folha de pagamento. E a folha de pagamento é a base de cálculo de uma contribuição previdenciária. Então o banco reduz o seu quadro, substitui por caixa eletrônico, a Previdência está autorizada pela Constituição a aumentar a sua contribuição. Por quê? Porque eu tenho que usar o meu bom senso. Já uma construção civil emprega muita gente, a sua folha de pagamento é muito grande. Então ela tem que pagar uma contribuição menor do que aquela que exerce uma atividade financeira. Por quê? Para agir com bom senso, porque senão as empresas estariam, digamos assim, forçadas a substituir a mão de obra humana pela máquina, pela automatização da sua produção. Não adianta trocar a pessoa por máquina. A Previdência vai lá e vai aumentar essa contribuição. Por quê? Porque a Constituição manda ter bom senso, tá, na parte contributiva.
Tranquilo? A gente poderia dar um outro exemplo. Eu tenho grandes empresas, médias empresas e empresas de pequeno porte. Então, se eu usar o bom senso, evidentemente que a empresa de grande porte tem que pagar uma contribuição maior do que aquelas de médio e de porte pequeno. Por quê? Porque assim o bom senso indica. Isso é equidade, é tratar as pessoas de forma diferente, de acordo com a sua capacidade contributiva. Se perguntar à sua prova, posso cobrar de forma diferenciada das empresas? Sim, você pode cobrar de forma diferenciada porque a Constituição manda ter bom senso na participação no custeio. Mas a Constituição não usa a palavra bom senso, ela usa qual palavra? Corta para cá. Equidade na forma de participação no custeio. Em outras palavras, o que isso significa? Você pode usar o bom senso quando for cobrar uma contribuição previdenciária, tá? Então você vai poder cobrar a contribuição de acordo com a capacidade contributiva, porque assim está determinado pelo texto constitucional. Nosso sexto princípio, sexto objetivo da Seguridade Social, trata da diversidade da base de financiamento. O que é que significa diversidade da base de financiamento? Imagine que você, então, tenha ganhado na loteria. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai diversificar as suas aplicações. Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Como o sistema Seguridade Social ele é de extrema importância para o país, ele tem que ter uma fonte de financiamento estável, perene. Para que isso aconteça, eu preciso diversificar a minha base de financiamento, de modo que, se um setor da economia entrar em declínio, isso não teria tanto reflexo nas contas da Previdência, porque a Previdência basicamente arrecada contribuições e paga benefícios. Então, essa diversidade da base de financiamento autoriza a Previdência Social a cobrar contribuições de toda a sociedade, até mesmo daqueles que não têm relação direta com a Previdência Social. Repare que a Constituição, ao mandar diversificar a base de financiamento, autoriza, por exemplo, que haja contribuição da empresa sobre a folha, da empresa sobre o faturamento, da empresa sobre o lucro, da empresa sobre importação de bens e serviços e até mesmo em concursos de prognósticos. Eu posso diversificar a minha base de financiamento, por quê? Porque a Constituição manda diversificar esta base. Então pensa comigo, se perguntar por que eu estou cobrando dele, é diversidade da base de financiamento. Se perguntar, mas por que eu cobro dele de uma forma diferente? É porque eu tenho como princípio a equidade na forma de participação no custeio. Está um pouquinho rápido, porque você pode depois lá no YouTube paralisar, ver de novo e tal, mas a ideia é essa. Equidade eu cobro diferente, diversidade eu cobro de quem eu quiser. A base de financiamento da Seguridade, ela tem que ser o mais diversificado possível. Vamos então para o nosso último princípio da Seguridade Social, corta aqui para a tela. Lá no inciso 7 do parágrafo único do artigo 194, diz que a Seguridade ela tem que ter um caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Quem está aí fazendo questão de previdência social já deve ter se deparado com uma questão que cobra exatamente o caráter democrático e descentralizado da administração de onde? Da Seguridade Social. Essa administração da Seguridade ela tem que ter a participação da sociedade, dos empregadores, dos trabalhadores e também dos aposentados e pensionistas, de modo então que essa gestão é quadripartite. Olha, o que mais tem é a questão de concurso público falando que essa gestão ela é centralizada. Errado. A gestão tem que ter um caráter descentralizado. Várias questões dizendo que a gestão tem que ser tripartite. Errado. A gestão tem que ser quadripartite. Por exemplo, na área da Previdência Social, corta aqui para a tela, nós vamos ter o Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho Nacional de Previdência Social, segundo o artigo 3º, saímos rapidinho da Constituição, vou dar um pulinho na Lei 8.213. Esse artigo 3º diz que fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada que terá como membros. Olha, antes de ler, eu já sei que este colegiado tem que ter representantes do governo, dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados e pensionistas. Então, nós vamos ter 9
representantes do governo, aliás, 9 representantes da sociedade civil e 6 representantes do governo. Nos representantes da sociedade civil, 3 representam aposentados e pensionistas, 3 representam trabalhadores em atividade e 3 representam os empregadores. Tome cuidado, porque a questão, ela pode dizer assim, ó, essa gestão quadripartite, ela vai contar com a participação de empregadores, empregados, aposentados e pensionistas. Está errado, são 4. Essa categoria, aposentados e pensionistas, ó, eles vão representar uma única categoria. Aposentados e pensionistas, 1, trabalhadores 2, empregadores 3 e governo 4. Então, aposentados e pensionistas, uma única categoria. Só para exemplificar esse caráter democrático e descentralizado da administração. Vimos aqui, então, que existem 7 princípios elencados no parágrafo único do artigo 94 da Constituição, mas, na verdade, são 8 princípios. Esse 8º princípio ele não está no artigo 94, ele tem que ser extraído do artigo 3º, inciso 1 da Constituição. Por exemplo, uma pessoa empregada vai começar a trabalhar, é o primeiro dia de emprego, o sujeito está empolgadíssimo, vai começar a trabalhar, está tão empolgado que quer chegar logo no emprego, vai correndo de carro, bate e morre. Morreu no seu primeiro dia de trabalho. Evidentemente que se ele tiver dependentes, ele vai deixar uma pensão por morte. E olha, ele deixa uma pensão sem nunca ter recolhido nenhuma contribuição para a Previdência. Se isso acontecer, a sociedade ela vai financiar essa pensão. E o que justifica a sociedade pagar benefícios para quem ainda não contribuiu o suficiente? O nosso 8º princípio, solidariedade. Solidariedade, apesar de não constar especificamente do artigo 194 como um princípio da Seguridade, ele também é um dos princípios. Ele consta do artigo 3º, inciso 1 da Constituição. O que o texto constitucional diz? Que é um objetivo fundamental da nossa República construir uma sociedade livre, justa e solidária. É daí, então, que nós extraímos a solidariedade como princípio da Seguridade Social. Então, são esses 8. Além desses que estão elencados especificamente, né, no artigo 94, a Constituição, na sequência, agora já no artigo 95, passa a tratar de forma genérica do financiamento da Seguridade Social. Afinal, a Seguridade, especificamente a Previdência, não é só um órgão de concessão de benefícios. Eu preciso angariar recursos na sociedade. E esses recursos são angariados na forma de contribuições para a Seguridade Social. E essas contribuições para a Seguridade estão previstas no artigo 95. Vamos ver aqui o que diz o texto. Corta para cá. A Seguridade Social será financiada por quem? Por toda a sociedade. Vamos parar aqui um pequeno minutinho. Toda a sociedade deve financiar a Seguridade. Lembram que agora há pouco nós falávamos de um princípio? Que princípio? Diversidade da base de financiamento. Eu preciso diversificar a base de financiamento da Seguridade Social. Este princípio, então, ele é corroborado pelo artigo 95, onde está estampado que toda a sociedade deve financiar a Seguridade Social. Isso decorre de quê? Da diversidade da base de financiamento. E tem mais. A Seguridade vai ser financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. Corta aqui para a tela, vamos ver. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. O que o texto constitucional quer dizer com isso? Na verdade, o que o texto constitucional quer dizer é o seguinte, ó, sociedade, você vai pagar de um jeito ou de outro. Você vai pagar por bem ou por mal a Seguridade Social. Mas peraí, o que é financiar de forma direta e financiar de forma indireta? Quando você assume um posto de trabalho e recebe um salário, ao fim do mês, você deve recolher uma contribuição para a Previdência Social. Este é o financiamento direto da Constituição. Agora, quando você utiliza o seu salário, né, no seu dia a dia, fazendo compras, você paga outros tributos. Você paga imposto de renda, você vai pagar ICMS, vai pagar um monte de tributo. Esses tributos, claro, não são para a Previdência Social, eles são para o governo atender os seus outros objetivos. Agora, como a Previdência é um sistema deficitário, onde que o governo vai tirar o restante do dinheiro? Lá dos impostos, né? Então, ou seja, eu financio a Seguridade pagando a contribuição para a Previdência e também quando eu pago os meus tributos, porque esse tributo pode servir para cobrir
o déficit previdenciário, ou seja, financio diretamente e também indiretamente. Indiretamente é pelo pagamento de impostos. Ressalto o seguinte, a contribuição para a Seguridade ela é vinculada. Quando eu contribuo, é para a Seguridade. Mas quando eu pago um imposto, o imposto não tem uma finalidade específica. Bobagem aquilo que o pessoal fala. Pô, aqui está tudo esburacado e eu pagando meu IPVA. Mas quem te disse que o IPVA é para tapar buraco de uma rua? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O imposto, o governo pode usar para fazer o que ele quiser. Se ele pegar o dinheiro do imposto e botar lá na Previdência ou para a Seguridade, você está financiando indiretamente esse macro sistema de proteção. Entendeu? Corta para cá de novo. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios e das seguintes, contribuições sociais. Mais um pequeno detalhe. Lendo esse texto, você pode ter a impressão de que haveria um único orçamento para a Seguridade Social. Só que, na verdade, cada ente federativo vai ter o seu próprio orçamento. Então, há um orçamento da Seguridade da União, há um orçamento da Seguridade nos estados, há um orçamento da Seguridade no DF e há um orçamento da Seguridade Social nos municípios. Cada ente federativo tem o seu próprio orçamento de Seguridade Social. Até porque cada ente federativo vai ter saúde, vai ter assistência e vai ter a Previdência Social. É claro que a Previdência não é obrigado todo município ter. A maioria nem tem sistema de Previdência. Mas, em tese, cada ente federativo pode ter os 3 subsistemas, né? E ele diz mais. Diz que a Seguridade, então, seria financiada pelas contribuições sociais. Que contribuições sociais são essas? São aquelas destinadas à Seguridade Social. Nós vamos ter, então, uma contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Então, o que é uma entidade equiparada à empresa? Por exemplo, o seu condomínio. O seu condomínio, lá onde você mora, no prédio, não é uma empresa, mas é uma entidade que nós vamos equiparar a uma empresa para efeito de pagamento de contribuição previdenciária. O teu condomínio tem uma folha de salários, logo vai incidir uma contribuição social para a Seguridade sobre a folha de salários do seu condomínio. Poxa, mas o meu condomínio não é empresa. Não importa. É uma entidade equiparada à empresa. Portanto, deve contribuir para a Seguridade Social. Então, empregador e empresa. Quais as contribuições para a Seguridade? Uma que incide sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pouco importa. Proventos, estipêndios, salário, o nome que se dá à remuneração não importa. Por isso que o texto é bem amplo. Folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título. Não me importa o nome que você tem para a sua remuneração. Recebeu em troca do trabalho, vai para a folha de salários. E isso é para a pessoa física que presta serviço à empresa, mesmo sem vínculo empregatício. O que isso significa? A empresa contratou um advogado, que é um contribuinte individual. O advogado prestou serviço para a empresa. Nesse mês cobrou R$3.000 para peticionar num processo. Esses R$3.000 vão compor a folha de salários daquela empresa naquele mês. Mas ele não trabalha para a empresa. Exatamente por isso que o texto constitucional fala. Pessoa física que preste serviço com ou sem vínculo empregatício. O que importa é, prestou serviço para uma empresa, você pessoa física, a remuneração que você cobrar vai compor a folha de salários daquela empresa naquele mês. Então, nesse mês, o contribuinte individual prestou serviço para uma empresa. Volta para cá. A segunda contribuição que a empresa deve pagar à Seguridade é uma que incide sobre receita ou faturamento. Tem nome. Esta é a famosa COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A terceira contribuição que a empresa deve à Seguridade é uma que incide sobre lucro, chamada Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. É uma espécie de imposto de renda. Então, a empresa, ela paga 3 contribuições para a Seguridade, tá? Elas são cumulativas. Uma sobre a folha de salários, mais uma sobre receita e faturamento e outra sobre o lucro. Esta é a contribuição da empresa empregador ou entidade equiparada à Seguridade. Além disso, o trabalhador também deve contribuir. E olha que o texto aqui, ele fala assim, do trabalhador e quem?
demais segurados da Previdência Social. Ora, quem é esse demais segurados da Previdência Social? Bom, se aqui é o trabalhador, esse aqui é o facultativo. Lembram que o sistema tem que ser universal? Se eu disponibilizasse a Previdência apenas para quem trabalha, o sistema não seria universal. Para que ele atenda o comando da Constituição, seja um sistema universal, eu preciso disponibilizar a Previdência tanto para quem trabalha quanto para quem não trabalha. No caso, quem não trabalha vai ser um segurado facultativo e ambos devem contribuir para a Seguridade Social. Repare que não vai incidir contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo RGPS. Vocês já ouviram falar naquela interpretação a contrário sensu? Bom, se o texto diz que não incide contribuição sobre aposentadorias e pensões do INSS, do RGPS, logo concluo que aposentados e pensionistas lá do regime próprio, servidores públicos, deverão contribuir. É o próprio texto constitucional que me dá margem para ter esse tipo de interpretação. Então, qual é o aposentado que não paga contribuição? Do INSS, do Regime Geral de Previdência Social. O aposentado, a pensionista, o pensionista do regime próprio, ou seja, um servidor público aposentado, ele deve contribuir para o sistema de previdência. Mas, professor, isso não fere o princípio da isonomia? Não, porque o Supremo Tribunal Federal fez um pequeno ajuste. Repara só. O aposentado do INSS não paga contribuição na inatividade. Todavia, o aposentado do INSS recebe até o teto, R$ 4.390, diferente do teto dos servidores públicos, né? Que pode alcançar até a remuneração de um ministro do Supremo, R$ 29 mil. Então, para que isso não fira a isonomia, a igualdade, o Supremo diz o seguinte, vamos fazer assim. Se o INSS, né, o aposentado ganha até R$ 4.390, o aposentado servidor que ganha até o teto do INSS também não vai pagar contribuição para a Seguridade Social. Só vai incidir contribuição sobre o valor que exceder o teto do INSS. E vejam então que eu respeitei o princípio da igualdade. Se no INSS não paga contribuição, porque eles ganham até R$ 4.390, o servidor público, que ganha também até esse valor, não vai contribuir. Somente aqueles que ganharem mais e, mesmo assim, a contribuição só incidirá sobre o valor que exceder o teto do INSS. E aí, todos estão numa situação de igualdade. Volta para cá então, ó. Então, tem uma contribuição do trabalhador e demais segurados da Previdência, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidos pelo RGPS, INSS, portanto, servidores vão pagar. Esta é a segunda contribuição. A terceira é uma que vai incidir sobre receita de concursos de prognósticos. Olha, o concurso de prognóstico é aquele em que o conhecimento do apostador, ele pode antecipar o resultado. Tipo, você é um profundo conhecedor de corrida de cavalos, né? Você conhece bem os cavalos. Então você vai apostar o quê? Na barbada, naquele que é o melhor cavalo. Então não é um jogo de azar, é um jogo que você exercita o seu conhecimento sobre aquele esporte, tá? É uma diferença só para mostrar que jogo de azar é uma coisa, concurso de prognóstico é outra. Mega Sena, Lotomania, todos esses concursos de sorteios que a gente tem por aí, eles se enquadram no concurso de prognóstico, de modo que uma parte da arrecadação vai para a Seguridade Social. E aí nós temos o nosso último, né? Olha, passa para cá, é o quarto, né? Esta é a última contribuição para a Seguridade, é do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, na importação de bens e serviços incide uma contribuição para onde? Para a Seguridade Social. Turma, nós estamos no artigo 195 e eu coloquei aqui uma observação do artigo 239. Esse artigo 239 da Constituição, ele fala do PIS, fala do PASEP. O que o PIS e PASEP tem a ver com Seguridade Social? Tudo! Na nossa primeira aula, eu disse quais os riscos sociais cobertos pela Previdência Social. Dentre eles estava o desemprego involuntário, razão pela qual nós concluímos que o seguro-desemprego é um benefício previdenciário. Ele só não é pago pelo INSS, mas que é um benefício previdenciário, ele é. Logo, ele tem que participar desse custeio. Só que o custeio do seguro-desemprego não está no artigo 95. O custeio dele está no artigo 239, lá no finalzinho da Constituição. Aí você pergunta, o que está fazendo no final da Constituição? Eles esqueceram. No finalzinho, quando estava quase para a Constituição ser publicada, esquecemos do PIS-PASEP. Bota lá no final da Constituição. Ele foi aparecendo no artigo 239. Vamos ver aqui a redação.
a arrecadação decorrente das contribuições para o PIS e para o PASEP passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego. Então, de onde vem o dinheiro do seguro-desemprego? Lá do PIS, PASEP, artigo 239. Bom, nós vimos então as contribuições para quem? Para a Seguridade Social. Essas contribuições devem abastecer com recursos financeiros a saúde, a previdência e a assistência social. Com um detalhe, a mesma Constituição que prevê todas essas contribuições, ela é clara ao dispor no artigo 167, inciso 11, que a contribuição do trabalhador e a contribuição da empresa sobre a folha de salários, essas duas contribuições é só para pagar benefício previdenciário. Quer ver? Olha aqui, artigo 167, inciso 11. O que é proibido? A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, 1A, folha de salários, e 2, contribuição do trabalhador, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Logo, a contribuição da empresa sobre a folha e a contribuição do trabalhador é só para pagar benefício previdenciário, tá? E o restante é aquela contribuição de receita e faturamento, do lucro, importação de bens e serviços e concurso de prognósticos. Essas contribuições, elas irão para a saúde e assistência social. A contribuição da empresa sobre a folha e a do trabalhador vai pagar benefício previdenciário. É tudo contribuição para a Seguridade, mas essas duas é para pagar benefício previdenciário. E ó, não dá, vai faltar dinheiro. Por isso que a Constituição não. A Lei 8.212 diz que a União é responsável pela cobertura de eventual insuficiência financeira da Previdência Social, ou até mesmo da Seguridade Social. Faltou dinheiro, o Caixa da União vai lá e faz o aporte de recursos. Tranquilo? Relacionado, então, ó, a esse financiamento da Seguridade Social, a gente vai ter ainda algumas regrinhas todas dentro do artigo 195, mas agora na forma de parágrafos. Vamos ver o que esses parágrafos dizem. O parágrafo 1º, o parágrafo 2º, trata do orçamento da Seguridade Social. Eu já disse para vocês, ó, a União tem o seu orçamento de seguridade, o Estado, o DF e o município vão ter o dele. É o que está no parágrafo 1º. Já o parágrafo 2º diz que a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada. Ou seja, apesar de serem 3 subsistemas, saúde, assistência e previdência, é um orçamento só. Eu tenho um orçamento só para a Seguridade. Porque o orçamento pode ser fiscal. Aliás, o orçamento é dividido em 3 partes. Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade e orçamento de investimento. A União vai ter o seu, o Estado, DF, o município, o seu. No orçamento, por exemplo, da União, eu tenho uma parte só de Seguridade. E esta Seguridade vai abranger os 3 subsistemas. E na confecção deste orçamento, eu tenho que ter um representante de cada área. Vai ter um representante da saúde, um representante da Previdência e um representante da assistência social na elaboração da proposta orçamentária da Seguridade Social. Confere aqui comigo o parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Vamos na sequência. CND. Se você está em débito com a Seguridade, não pode contratar com o poder público, não pode dele receber benefícios ou incentivos fiscais. Claro, está devendo a Previdência, não pode contratar com o poder público, muito menos receber benefícios. Por isso que quando você participa de uma licitação, por isso que quando você quer um empréstimo público, tem que apresentar o quê? CND, Certidão Negativa de Débito. Regra constitucional, parágrafo 3º do artigo 95. O parágrafo 4º traz uma regra que, ó, batata vai cair na sua prova. Nova fonte de custeio. O que ela diz? A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154.1. Você, candidato, se não prestar atenção, você vai cair numa pegadinha. Sabe por quê? Nós vimos quais as contribuições previstas no texto para a Seguridade Social.
tá? Essas contribuições elas já estão previstas, logo a lei ordinária pode implementá-las na prática. Agora, se eu precisar criar uma nova contribuição para a Seguridade, por exemplo, vamos ressuscitar a CPMF. A CPMF não tem qualquer previsão naquele artigo 95, portanto é uma nova contribuição. E se é uma nova contribuição, qual é o instrumento normativo exigido pelo texto constitucional para a sua criação? Corta de novo para cá. Olha a pegadinha, aqui diz, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154. Você que é preguiçoso não vai olhar o que é o artigo 154.1. Você que é um candidato aqui que quer passar, vai ficar curioso e vai olhar o que é o artigo 154.1. O que ele diz? Tem que ser por lei complementar. Ó, aqui falou só lei. Na verdade, lei complementar é que poderá instituir uma nova fonte de financiamento para a Seguridade Social. Quero criar uma nova, só por lei complementar. Vamos para o parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. É o princípio da pré-existência de custeio, princípio que existe desde a década de 60, é um dispositivo que traz responsabilidade fiscal para a área previdenciária. Eu só posso criar um novo benefício, eu só posso estender esse benefício para quem não tem e só posso majorar um benefício já existente se falar de onde virá o dinheiro. Feito isso, posso então criar, majorar ou estender um novo benefício para a Seguridade. Isso se chama pré-existência de custeio. Anota aí, vai cair na sua prova. Sexto, noventena. As contribuições sociais de que trata este artigo somente poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. É uma regra tributária, tá? Essa regra no campo previdenciário eu aplico, não vou aplicar a anterioridade, vou aplicar apenas a noventena. Ou seja, quero criar uma nova contribuição, ela só vai ser exigida daqui a 90 dias. Ou seja, notícia ruim a gente deixa lá para o final, né, Júnior? Vim aqui para fazer uma divulgação do meu programa, que é daqui a pouco. Pô, chega aqui então, ó. Vou apresentar para vocês meu amigo Júnior Vieira, professor de Direito Constitucional, está aqui ansioso para conhecer vocês. Meus amigos, tudo bem? Estou aqui com meu amigo, falar com o microfone senão não sai. Meu amigo professor Carlos Mendonça, que ele sabe, ele não gosta que eu falo, mas eu sou fã dele, é meu professor, ligo todos os dias, né? Todos os dias eu tiro dúvida com ele, mas eu tô aqui para divulgar porque daqui a pouquinho, depois da aula do professor Carlos Mendonça, nós temos um programa aí que é o programa Raciocínio e Direito. Então você que está assistindo a aula do professor Mendonça, não perca. Será que você consegue resolver questões de direito constitucional, direito penal, direito administrativo à luz do raciocínio lógico? Pois é, Júnior Vieira e professor Abel Mangabeira daqui a pouco aí te dando uma força, beleza? Beijo no teu coração, até daqui a pouco. Júnior, aproveita e responde aqui uma pergunta. Claro. Notícia ruim a gente joga lá pra frente. Então criou uma nova contribuição, vai cobrar daqui a 90 dias. E notícia boa, tu que espera ou quer receber logo? Rapaz, notícia boa é agora. É agora. Então se agora. Reduziu a contribuição, não precisa esperar 90 dias. Claro é de não. imediato. Imediato. Perfeito. Tamo junto. Tranquilo? Boa aula, Preda. Valeu. Então, ó, parágrafo 6º do artigo 95 está na conta a noventena. Vamos ver aqui mais um princípio, ó. Entidade filantrópica. Se você está na filantropia, você está ajudando o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, em contraprestação, vai te dar uma imunidade. Se você é da filantropia, você não paga contribuição para a Seguridade Social. É uma via de mão dupla. Ajuda o Estado te ajuda, te dando imunidade tributária. Ó, são isentas de contribuição para a Seguridade as entidades beneficentes de assistência social. Vamos lá para o parágrafo 8º. É uma regra específica para o segurado especial, dizendo que, para ele, a contribuição incide sobre a receita da comercialização da produção. Só isso. Segurado especial contribui sobre a receita da comercialização da produção. Isso vai ser melhor esmiuçado lá na Lei 8.212, que trata então do custeio da Seguridade. Estamos quase acabando aqui, ó. Vamos lá para o parágrafo 9º, que fala da equidade na participação no custeio. Aqui diz como que eu posso fazer a cobrança diferenciada. Eu posso fazer a cobrança diferenciada em razão da atividade. Já dei exemplo, ó, banco paga mais do que empreiteira. Posso fazer a cobrança diferenciada em razão do porte da empresa pequena paga menos, empresa maior paga mais. Posso fazer a cobrança diferenciada em razão da utilização intensiva de mão de obra.
Todo esse tratamento diferenciado decorrente do princípio da equidade, ele é melhor esmiuçado na Lei 8.212, Lei de Custeio da Seguridade Social. Corta aqui, ó. Remissão e anistia de débitos relacionados à Seguridade somente por lei complementar, tá? Quero perdoar dívida, quero excluir essa dívida, eu preciso de uma lei complementar. Agora, dois dispositivos absolutamente ininteligíveis, tá? Olha o que diz o parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes, na forma dos incisos 1b e 4 lá do caput, serão não cumulativos. Não é regra de direito tributário, não é tão importante. Aqui é que está o pulo do gato. Parágrafo 13. Aplica-se o disposto no parágrafo 12, inclusive na hipótese de substituição gradual total ou parcial da contribuição incidente na forma do inciso 1A pela incidente sobre a receita ou o faturamento. O que isso quer dizer? Olha, a Constituição ela já determina que seja feita uma reforma tributária. Por quê? Qual é a grande crítica do empresariado? Olha, eu não posso contratar porque o custo do Brasil é muito alto. Se eu contratar, a minha folha aumenta, eu pago mais contribuição. Essa desculpa a Constituição vai tirar. Por quê? Ela diz o seguinte, olha, gradualmente vamos substituir a contribuição sobre a folha por uma contribuição sobre receita e faturamento. Já que o empresário reclama que quanto mais gente ele contratar, maior é a sua folha, maior é a contribuição, vamos fazer a contribuição incidindo somente sobre receita e faturamento. Aí qual vai ser a reclamação dele? Meu Deus, quanto mais dinheiro eu ganho, mais tributo eu tenho que pagar. Fica até feio falar. Mas é isso que quer dizer o parágrafo 13 do artigo 9.5. Olha, tira a contribuição da folha e joga ela na receita e faturamento. Por quê? Quanto mais a empresa ganhar, mais ela paga. Quanto menos ela ganhar, menos tributo para a Seguridade vai ser cobrado. Então, ó, na nossa aula de hoje, esses eram os temas. O amigo Júnior trouxe para mim aqui as perguntas, né? Então, vou tentar aqui ler para vocês rapidinho, que o tempo é curto. A gente tem aqui, Mônica Alves. Professor, gostaria de saber em que categoria de segurado se enquadra o menor aprendiz. Artigo 11, inciso 1, 8.213. Ele é um segurado empregado, tem carteira assinada, tem férias, tem FGTS, menor aprendiz é empregado. Artigo 11, inciso 1, 8.213. Cláudio Marcolin. Aos 14 anos de idade, em se tratando de menor aprendiz, que será segurado obrigatório na categoria empregado. Categoria de empregado, a partir dos 14 anos, é um segurado empregado. Vai se aposentar cedo, né? Começou a trabalhar com os 14. Eu comecei com 15, por exemplo. Meu pai me expulsou de casa, eu tive que trabalhar. Já sofri muito nessa vida, turma. Outro dia eu conto para vocês. Larissa Rodrigues. Professor, a Constituição assegura salário família aos trabalhadores rurais e urbanos. O segurado especial recebe salário família? Não. Lá no artigo 63 e 64 está dizendo que o salário família é devido ao empregado, exceto doméstico e avulsos. O segurado especial não tem direito. Seria impossível a Previdência achar todo agricultor no interior do Brasil para pagar o salário família. Salário família é só para empregado e avulso. Por enquanto, daqui a pouquinho a Constituição vai viabilizar o pagamento para as domésticas. Por enquanto, só empregados e avulsos têm direito ao salário família. Então, falei, não, as alíquotas da cota patronal a gente vai deixar para uma outra aula, porque existe muito quadrinho e tal, não é pertinente dar na aula de hoje. Hoje a gente tratou da Constituição. No próximo aulão, a gente fala de 8.212, ó, vou te atender, a gente fala das alíquotas, tá? Aí faço um quadro, demonstro para vocês. Hoje foi só a previsão genérica na Constituição. Luiz Paiva. Uma pessoa que contribui mais de 20 anos, não trabalha e não conseguiu contribuir por não conseguir emprego. Neste caso, como ele pode se aposentar? Espera completar a idade e aí ele pode pedir aposentadoria. Eu posso preencher requisito e carência em momentos diferentes. Lei 10.666 de 2003, artigo 9º. Dá uma olhadinha lá, eu posso preencher em momentos diferentes, carência e os requisitos. Então, Luiz Paiva espera completar a idade, se aposenta por idade, mesmo que tenha perdido a qualidade de segurado. Augusto de Almeida. Professor, gostaria que esclarecesse o que são concursos de prognóstico, que é uma das bases de financiamento da Seguridade Social. É um concurso, né, em que você, apostador, não leva em consideração o azar, leva em consideração o teu conhecimento sobre aquilo. Então, o exemplo que eu dei, o cara é um profundo conhecedor de cavalos. Ele não vai ter o azar de apostar, ele aposta naquele cavalo que ele entende que é o melhor. Por exemplo, eu entendo muito de futebol, então se tem lá na loteria esportiva Flamengo contra Fluminense, óbvio, Fluminense vai ganhar. Não é azar,
é prever o resultado. Tranquilo? Então a gente tem loteria esportiva, corrida de cavalo, Mega Sena, loto, tudo isso é concurso de prognóstico. JK1 Silva. Professor, quantas alíquotas incidentes na folha de pagamento e nas demais? Isso aqui vai ser uma outra aula, porque hoje a gente estava só no texto constitucional. Outra aula, prometo, é só sobre custeio na parte da 8.212. Willani Melo. Professor, o RPC serve para complementar as aposentadorias do RGPS e RPS. Esclareça um pouco, por favor. Bom, eu tenho previdência pública e tenho previdência privada. Para cada uma delas eu tenho a complementação. Se você é do INSS, busca a previdência complementar privada. Se você é do Serviço Público Federal, você vai buscar a previdência complementar do servidor público, a FUNPRESP. Isso aqui também fica para outra aula. Hoje a gente tratou só do texto constitucional, especificamente o artigo 194 e o artigo 195. Não se esqueçam, tá? Se você quiser o curso completo de Direito Previdenciário, entra no site do Gancurso até amanhã meia-noite, digita lá concurso INSS 25 e você vai ganhar 25% de desconto no curso online completo de Direito Previdenciário, inclusive a minha matéria completinha, tá? Por hoje é só, o Júnior está esperando para dar a aula dele, a gente volta, vamos dar um outro aulão agora falando sobre custeio da Previdência Social. Claro, você não vai perder, porque você quer passar no concurso e custeio faz parte, então, do nosso conteúdo. Quer o curso completo? Gran Cursos Online, até amanhã, 25% de desconto, coloca lá a sua senha, concurso INSS 25, e você então poderá estudar em casa o curso completo de Direito Previdenciário. Se não, espera aí que daqui a pouco a gente vai voltar com outro aulão, tratando de um outro tema. Ó, gente, forte abraço, tamo junto.